Fala, é o Davi, seja bem-vindo ao Encara News. E meus irmãos, se tem uma coisa que eu tô ficando aborrecido há muito tempo, é com as tais teorias da conspiração e os tais conspiracionistas, aqueles de verdade. Porque o que nós falamos aqui é de fato, nunca foi conspiração. Essas pessoas acham pouco, né, a situação que já é ruim e tentam ainda piorar. É uma coisa assim surreal. É como se já não fosse ruim o bastante. Nós temos esse desgoverno que temos aí. Nem a mídia consegue mais mascarar o índice de desaprovação dele. E mesmo assim os caras ficam inventando. Então, para a gente não fazer parte disso, né, para a gente tomar um cuidado com isso, antes de publicar alguma coisa aqui, eu tento o máximo possível, óbvio, dentro da medida do possível. Tem coisas que realmente não dá pra gente confirmar e precisa esperar, né? Mas também eu deixo isso claro. Eu tenho recebido vídeos que têm deixado claro que nós poderíamos estar à beira, né, de sofrermos um ataque biológico. Eu fiz matérias aqui mostrando para vocês, inclusive, um navio chinês que estava aqui, né, que ao ser confrontado por autoridades sanitárias brasileiras, se recusaram a deixar fiscalizar. Disse, não, a gente não vai fiscalizar e pronto. Invadiram nosso território um pouco antes do carnaval e a gente noticiou isso, foi matéria na grande mídia, tá aí nos nossos vídeos, procure que você vai ver. Teve de fato esse navio e ele se recusou a fazer qualquer fiscalização lá, navio chinês, certo? Então tá rolando esses rumores, né? Inclusive a minha amiga Celine mandou várias matérias, agradecer muito a ela, né? Tá rolando esses rumores que o Brasil estaria se preparando, né, para se defender de um possível ataque biológico. Mas isso aí eu não consegui confirmar até ontem, tá certo? Porém, hoje, dando uma fuçada aqui, eu encontrei essa matéria, quero mostrar ela aqui para vocês. Dá uma olhada aqui, família, junto comigo, né? Ela foi publicada na Sociedade Militar, ó. Exército ativa pelotões de defesa nuclear e química em todo o território nacional. Treta DQBRN. Brasil se prepara para o invisível. Portaria determina a implementação de pelotões de defesa química, biológica, radiológica e nuclear em todos os comandos militares. Uma matéria publicada em 11 de 2 de 2026. Para quem quiser pesquisar, não é fake news. Eu peço à plataforma que, por gentileza, né, não considere isso aqui desinformação, porque foi sim emitida essa portaria. Está aqui ó, o número dela, 643/26, tracinho Cotter. Cotter, tá certo? Como se fosse conter, tá certo? Cotter, conter, né? Mais ou menos isso, tá? Cotter. Que determina a implementação de pelotões de defesa química, biológica, radiológica e nuclear, tá certo? Aí fala aqui, em todos os comandos militares da área do país. A medida oficializada pela Secretaria-Geral do Exército em fevereiro de 2026 amplia a capacidade de resposta da Força Terrestre diante de ameaças químicas, biológicas e radiológicas em qualquer região do território nacional. Para quem quiser ler, é só digitar esse título aí, né? Essa publicação foi feita em 11 de 2 de 2026, tá certo, meus irmãos? Então veja, há um mês, né? Um mês basicamente, eles já estão se preparando. E aí vem esse vídeo que eu recebi, né? Foi até do meu amigo Vinícius, um abraço forte para ele. E eu não quis publicar ontem porque eu não tinha essa confirmação aqui. Como eu tive hoje, e tenho outras coisas que reforçam essa ideia, que eu quero inclusive mostrar para vocês antes do vídeo, são declarações muito fortes. Eu não conheço o rapaz que gravou o vídeo, tá? Mas a gente vai ver juntos aqui. Veja, eu quero que você primeiro preste atenção. Há poucos dias, e isso também foi noticiado em todos os portais de informações da grande mídia, você pode pesquisar aí, né? Não acredite nas minhas palavras, maldito é o homem que acredita no homem, né? Que confia no homem. Não acredite em mim, mas acredite no que foi postado, o que é notícia. Gates of Olympus. Comece com 20 centavos. Sinta o poder dos deuses na BetMGM. Foi postado, o que é notícia. Nós temos uma parceria hoje com a Rússia, né, para desenvolver, segundo a grande imprensa, desenvolver tratamentos de saúde com energia nuclear. Eu não sei como funciona isso, mas eles estão falando, olha, a gente fez essa parceria sim com a Rússia e estamos desenvolvendo esses tratamentos com uso de energia nuclear. Então estamos ajudando, fornecendo os caras a desenvolver essa energia nuclear, provavelmente com os nossos minérios. Ponto. Você acha que isso agrada os Estados Unidos? Pare para pensar sobre isso. Existe uma denúncia, né, também, que inclusive foi cobrada até pela oposição ao ministro. Vou mostrar aqui para vocês que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau e mostra a cobra morta, né? Tá aqui, ó, né?
Paulo Capella, foi publicado no Metrópolis. Oposição questiona ministro sobre base secreta da China no Brasil. Nesse caso seria uma base que supostamente ficaria ali na Bahia, tá certo? Ficaria lá na Bahia. Algumas pessoas estão falando que é em Salvador, ficaria essa base. E ela estaria fornecendo aí informações preciosas ao governo chinês, né? Inclusive de espionagem. Pergunta de novo que eu faço a vocês: isso agradaria os Estados Unidos? Nós estaríamos do lado certo da força, né? Porque aí o mundo está, como eu já disse para vocês, está tendo uma divisão, né? E uma luta entre poderes comunistas e capitalistas. Se você sabe que vai ter uma treta, o bom é que a gente pudesse, de fato, não se envolver. Mas, por exemplo, agora mesmo com essa treta do Irã, nós já estamos sentindo no bolso, né, o petróleo ficando mais caro. E o petróleo subindo, tudo fica mais caro porque basicamente tudo vem através do petróleo, né? São alimentos, são as máquinas, são os carros, tudo acaba participando do processo civilizatório hoje em dia. Basicamente é isso. Então, os caras treta lá, a gente paga aqui, ponto. Então não dá para ficar neutro. Se essas duas forças vão se enfrentar, de qual lado nós estaremos? Porque eu disse para vocês, estaremos do pior lado. Seremos obrigados a derramar o nosso sangue, dos nossos filhos, pelo pior lado da moeda, graças a esse maldito que está aí. E se de fato for comprovada essa treta, vai ter plenos poderes no país. Sozinho, mandando sozinho. É literalmente o fim para o brasileiro. Agora vamos lá. Por que é que eu tô falando de uma coisa tão terrível como essa? Calma que agora é que vem a bronca, família. Se não bastasse essa parceria com a Rússia, que noticiado pela grande mídia, se não bastasse, né, essa polêmica toda envolvendo essa suposta base na China, até agora não confessaram. Apareceu agora também, lá na Paraíba, outra base que estaria fornecendo informações preciosas ao governo chinês, inclusive, né, para fim militar, estratégicos de espionagem de inimigo. Olhem que a gente está se envolvendo. Isso foi noticiado, certo? Pela própria mídia da Paraíba. Vamos ver juntos aqui. Eu vou colocar naquela imagenzinha, vocês estão ligados, né, família? Porque os caras estão doidos para dar um chute no nosso caneca aqui. E a gente pode até levar o chute, mas eu não vou facilitar, não. Deixa eu abrir o capturador de tela, vamos ver juntos aqui. Ó, escuta mesmo o que eles vão dizer. Presta atenção, a grande mídia lá na Paraíba já publicou isso aqui. Vamos ver juntos, ó. O sertão da Paraíba está no centro de uma atenção global. Um relatório do Congresso dos Estados Unidos acusa a China de operar uma base espacial com fins militares no nosso estado. O alvo do alerta norte-americano é o Laboratório Conjunto China-Brasil, instalado na Serra do Urubu. O projeto, que une pesquisadores das Universidades Federal de Campina Grande e da Paraíba a um instituto chinês, levantou fortes suspeitas em Washington. Para os Estados Unidos, a tecnologia de radioastronomia usada no local é de uso duplo, ou seja, além da pesquisa científica, os equipamentos teriam capacidade para rastrear satélites estrangeiros e fornecer dados estratégicos para a defesa da China. O documento cita ainda outra base suspeita em Salvador. Até o momento, os governos brasileiro e chinês mantêm silêncio, enquanto a empresa baiana citada nega qualquer uso militar. O Nordeste virou peça-chave numa nova guerra fria espacial. Como você avalia essas parcerias internacionais na Paraíba? Deixe sua opinião nos comentários. Então veja, família, o Brasil estaria dando uma vantagem aos comunistas, né, para eles saberem, inclusive, a localização dos satélites dos inimigos, que seria, nesse caso, os americanos. A gente passando essas informações para os caras. Você já ouviu o ditado que quem cala consente? Até o momento, nós não desmentimos essa informação. Os governos, tanto brasileiro como chinês, ficaram calados. Para mim, quem cala consente, né? Quem negou foi a própria empresa. Disse, não, a gente não faz isso. E aí é que o bicho vai pegar, meus irmãos. Se caso, de fato, o Molusco se atrever a fazer esse tipo de coisa. Vamos ver o último vídeo aqui. Que é onde a peça realmente se encaixa. A gente vai ver agora. Vamos ver juntos. Esse rapaz, não sei quem é, tá certo? De primeiro momento, quando eu vi isso aqui, eu digo, não, cara, é muito absurdo para que isso esteja acontecendo. É muita, sabe? Não, cara, é o fim do mundo, né? Mas agora que você ouviu tudo isso, né?
sobre essa base, essas duas possíveis bases, duas bases no Brasil, fornecendo informações aos comunistas, né? É incrível isso, inclusive, o pessoal não entende. Mas só para ilustrar aqui, família, deixa eu mostrar o vídeo, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. União Europeia aprova orçamento milionário para a Ucrânia. Entra na roda com a Pocket Broker e aumente sua família de trading. Para a Ucrânia. Deixa eu abrir aqui, sim, tá certo? A inteligência artificial já achou. Deixa eu abrir aqui, eu tinha lido essa matéria há uns dias atrás, ela foi publicada em 11 de fevereiro. Tá aqui, ó. Parlamento aprova empréstimo para a Ucrânia no valor de 90 milhões de euros. É dinheiro pra caramba, tá certo? Aqui em outras matérias, ó, empréstimo de 90 bilhões de euros, mais de 500 bilhões para cobrir necessidades militares e econômicas da Ucrânia. Então, quando você vê essa treta, né, entre Ucrânia e Rússia, bota na sua cabeça, não é Ucrânia versus Rússia, tá certo? É um lado da força, a velha força ou a nova força, aí há discussões sobre isso, né? Quem é quem nessa história, mas é a velha força contra a nova força, as duas entrando em conflito e usando a Ucrânia como palco, ponto. A Rússia, é a Rússia sozinha? Não. É o comunismo global sendo representado ali pela Rússia e essas duas forças se enfrentando. Eu tenho receio, né, que depois do Irã, o Brasil possa ser palco de uma treta dessa. Se você me perguntar, Davi, mas a sua opinião é essa? Não. Assim, na minha opinião particular, aí é achismo, certo? Eu acho que é mais fácil o Brasil sofrer embargos muito fortes, muito grandes, porque o Brasil ele é o celeiro do mundo. Ninguém quer ficar sem comida, tá certo? Então, se é para tretar, vamos tretar em outro país, né? Acho que o Brasil pode sofrer grandes embargos, acho que vai sofrer. O Trump, assim que terminar essa treta ali no Irã, se ela não se intensificar e não virar a terceira treta mundial, porque a verdade é essa, esse lado que está na treta, ou seja, a Rússia e a China, que já está enfrentando a força lá na Ucrânia, eles estão lá brigando, não vai querer comprar outra briga. Eu acho que inclusive esse é o motivo. Você perguntar, Davi, por que você acha que o Trump fez exatamente nessa hora essa operação? Por causa disso. Ele sabe que os comunistas já estão brigando lá, já estão gastando pra caramba lá. Eles não vão querer, né, arrumar mais um inimigo nesse momento. Seria, vamos dizer, uma terceira força dos Estados Unidos e o que ele representa. Eu acho que é bem por aí, sabe, família? Eu acho que as 13 famílias se dividiram aí em 3 grupos, é o que eu penso, né? E o motivo é exatamente esse. Acho que já tem duas forças se enfrentando lá na Ucrânia e os Estados Unidos achou, né, uma boa hora para fazer essa ampliação do seu próprio poder. Eu acho que é por aí o negócio, tá certo? Mas enfim, e o Brasil nessa história? Aí vamos ouvir o vídeo, tá certo? Porque aí é onde a coisa fica mais séria. Vamos ouvir aqui, cadê o danado do vídeo, família? Achei! Não sei quem é o rapaz, enfim. Bom, agora são 2h45 da manhã, né? Hoje já é dia 2 de março. E eu quero que vocês prestem muita atenção nessa informação aqui. Porque o Brasil pode estar em um perigo iminente de um ataque de armas biológicas em território nacional. E eu vou explicar o porquê. Há poucas horas atrás, Trump pediu uma ligação para o Lula à base de Anápolis para abastecimento de aeronaves americanas e para armazenar equipamentos e caças militares. É como se fosse uma ponte de abastecimento logístico para os Estados Unidos para a guerra contra o Irã. Agora há pouco, Lula concedeu autorização dos Estados Unidos para que Trump possa usar a base de Anápolis no Brasil. O objetivo da base é servir como 3 situações: armazenamento de caças americanos, abastecimento de aeronaves militares e equipamentos dos Estados Unidos e principalmente logística de fornecimento e suprimentos. Ok? Agora eu quero que você preste atenção numa situação bem importante. Segundo as informações de bastidores, Trump teria prometido a Lula, né, que se retire todas e qualquer tipo de sanções que ainda tinha contra o Supremo Tribunal Federal, né, e
restabelecer o acordo comercial militar com os Estados Unidos. Em troca disso, Lula teria aceitado a proposta. Além disso, também a base de Anápolis colocou de prontidão máxima todos os caças F-39 Gripen, né, no Brasil, para poder fazer o monitoramento, né, do espaço aéreo brasileiro, né, tanto de Brasília como também na região sudeste e centro-oeste, né. Esses caças também são especializados em varredura territorial, né, para identificar certos tipos de substâncias tóxicas e biológicas e radioativas. E também ele tem uma outra função muito especial, né, que é o isolamento de bloqueio do espaço aéreo. Então, juntando todas essas informações, vocês vão entender que tem uma força armada terrestre, o Exército, já se preparando para ataques radioativos e biológicos. Você tem caças especializados em identificar substâncias radioativas e biológicas, né? E você tem agora os Estados Unidos utilizando as bases, ou no caso a base brasileira, para poder fazer logística de abastecimento e suprimento e também armazenamento de aeronaves americanas. Não está conservador nos investimentos, você está travado. Se você já começou a investir, mas está há meses ou há anos no mesmo lugar, isso não é conservadorismo, isso é medo. Tem gente com R$1.000 que levou 2 anos para juntar. Tem gente com 10 mil que levou 3 anos. Agora vamos ligar os pontos aqui. Dias atrás, o Exército Brasileiro ativou o Comando Especializado de Pelotões de Defesa Nuclear Química em todo o território nacional, a chamada Guerra DQ-BRN, em que o Brasil se prepara para um ataque invisível. E aí você pergunta, o que é essa portaria? Ela determina a implementação de uma defesa de segurança química em nível nacional contra ataques biológicos, radioativos e nucleares em todos os comandos militares do Brasil. O que isso significa? E agora nós temos a base de Anápolis sendo solicitada por Trump. O Brasil ele tem uma aliança com o Irã, com esse governo atual, né, de mais de 10 anos. Né, relações comerciais, relações militares, enfim. Imagine vocês com iranianos dentro do Brasil, identificar, né, e receber autorizações e algumas diretrizes para realizar ataques biológicos ou ataques terroristas dentro do Brasil, por entender que o Brasil está fornecendo a base brasileira para realizar abastecimentos, suprimentos e instalar um centro de comando americano. Isso seria praticamente como uma traição para o governo iraniano, ou no caso pelo regime do Irã com o Brasil. E aí seria a alternativa perfeita para que não houvesse eleições, né? Lula permaneceria no cargo, decretaria estado de emergência de guerra, não uma guerra militar, obviamente, né? Mas sim colocaria medidas de proteções, né? E ativaria o protocolo de defesa, utilizando o exército para ir para as ruas, colocando o país em estado de sítio, né? E assim, então, utilizando as medidas de contenções, máscara de gás, isolamento, distanciamento, lockdown. Seria uma pandemia de chave trocada. Em vez de ser uma pandemia somente sanitária, uma pandemia radioativa biológica, com uma substância tóxica liberada que mataria as pessoas em questões de horas, né? Uma substância não identificada na tabela periódica, que poderia afetar significativamente a sociedade. E assim, então, instaurando não só uma pandemia sanitária, como é uma das agendas que está chegando a qualquer momento, mas uma pandemia também exclusiva militar, né? E também biológica. Será que você não deveria considerar isso que eu estou falando? Porque de tanto vocês serem céticos e duvidarem de tudo, é que está acontecendo as coisas. A elite global, ela virou a chave, como eu falei no meu vídeo anterior, e eles não vão parar até devastar tudo aquilo que seja de governos, organizações, instituições, entidades, e assim derrubar todas as hegemonias e também autonomias de soberania das nações, para poder trazer um governo único no meio do caos, ressurgir um homem, para poder restaurar a economia, colocar um novo laço de padrão de moeda e assim trazer então
a segurança e a falsa paz que todo mundo almeja, que todas as pessoas querem. Um abraço a todos. Pois é, meus irmãos. Há várias possibilidades aí nessas informações que ele traz, né? Eu só digo que tudo é possível e que nós devemos ficar muito de olho, meus irmãos. Mas, infelizmente, as decisões e o que a gente está vendo aí ser noticiado não é nada bom de fato, né? Não é achismo. Vocês veem que eu fiz o máximo possível aqui para trazer as confirmações, né, de várias coisas que foi dita. Essa questão mesmo do Exército, como você viu lá no começo, é fato, né? Existe esse protocolo aí, como se fosse enfrentar uma treta química, né? Tá aí, né? Nunca, a gente não viu antes falar disso aqui, não vou dizer nunca, mas não vimos ativar essa portaria número 643/26 COTE, né? Não sei o porquê estão fazendo isso agora, mas diante de tudo que a gente está vendo, essas ações, como você viu, essas supostas bases, e a popularidade do Molusco caindo, inclusive eu tenho achado muito estranho que ele não tenha atacado o Flávio, né? Parece até que acha que não vai ter eleição ou que já tá ganho, só que, tipo, a popularidade dele tá descendo. Por que é que ele acha que tá ganho? Tá confiando em quê, né? Sim, a coisa tá estranha, família. Agora, se ele sabe que vai estourar uma treta e vai ser decretada a lei marcial aqui no Brasil e ele vai mandar sozinho, aí eu também não estaria preocupado se eu soubesse disso. Mas enfim, meus irmãos, não é fácil fazer esse tipo de vídeo. Se ele passou já é um milagre, então por favor compartilha, mostra para mais pessoas e obrigado, né, pela atenção que vocês têm me dado. O que eu posso fazer para retribuir é isso, família, tentar confirmar essas informações nas fontes mais seguras que eu encontro aqui e vou trazendo para vocês como notícia, não, né, como verdade absoluta. Só digo que pense sobre isso e faça suas próprias pesquisas, tá certo? Que Deus abençoe a cada um de nós, proteja nossas famílias, porque o bicho está pegando. É hora de orar. Fique com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!